E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Beleza? Titio César de novo aqui e agora com uma nova playlist. Nesta, nós vamos tratar somente de redação, produção textual. Tudo bem? Neste caso, o que eu quero é fazer com que você seja um vencedor, uma vencedora, que você faça a produção textual de acordo com as normas, de acordo com a regra, porque é isso que importa para se tirar uma boa nota aí no Enem ou em qualquer outro vestibular, algum concurso que você for fazer. Beleza? Então, bora lá? Vem com o titio então. Bom, então, pessoal, nós vamos começar a falar sobre produção textual ou redação. E a primeira coisa que nós vamos começar a falar é como eu devo receber o tema, tá? Porque toda produção textual, porque todas as redações, elas têm um tema e eu preciso receber esse tema. Eu preciso olhar para esse tema e ter algo definido, né, dentro da minha mente para trabalhar, para montar o meu texto. Beleza? Olha só. Então, hoje nós vamos falar sobre delimitação do assunto. Tá? Porque nós vamos dividir isso em duas aulas. Essa é a primeira aula sobre delimitação do assunto. Tudo bem? Bom, então, pessoal, nós precisamos para fazer uma redação de estratégia. Você não pode simplesmente pegar um tema e ir escrevendo de qualquer jeito, porque existem regras, tá? Para que você pontue, para você ter, né, uma nota boa. Existem regras e essas regras elas precisam já fazer parte aí da sua mente quando você for escrever. Então nós vamos montar essa estratégia aqui para que você saia daqui, né, do curso que nós estamos começando hoje com uma estratégia definida para trabalhar da melhor forma possível numa produção textual. Beleza? Bom, dentro dessa estratégia, nós vamos falar sobre tema. O que é o tema? O tema é a proposição, é o assunto que se quer desenvolver ou provar. É um texto que serve de base, então, para o argumento. Tudo bem? E é dentro desse tema aí que nós vamos ter que trabalhar nessa primeira parte, tá? Nós vamos também falar de tipologia, tá? As tipologias textuais são textos orais ou escritos que possuem uma estrutura fixa e objetivos bem definidos. Tudo bem? Então, existe estrutura que você precisa obedecer, tá? Você precisa obedecer o número de linhas, você precisa obedecer parágrafo, você precisa saber como pontuar direitinho, tá? Então, essa estrutura, ela é fixa e você precisa desenvolver, né? Precisa aprender isso. Nós vamos ver isso durante o curso. Tudo bem? Dependendo do tipo de texto que você vai fazer, se você vai relatar um acontecimento, vai descrever uma pessoa, vai defender ou apresentar uma ideia, vai ensinar a fazer algo, isso tudo tem um tipo certo de texto, tá bom? Uma tipologia certa para cada assunto. Então, elas são classificadas em 5 tipos, tá? Nós temos a narração, que tem o seu tipo textual, nós temos a descrição, que também tem o seu tipo textual, né? Nós temos a dissertação, que é a que mais se pede nos concursos e no Enem, tudo bem? Então você também tem que saber a estrutura da dissertação.
E nós temos também a exposição e injunção. Vamos falar cada uma delas durante a aula. Nós também temos dentro dessa estratégia que nós vamos montar a estrutura, tá? Então, na prática, a estrutura do texto é justamente como o texto se apresenta ao leitor. E para saber diferenciar um conteúdo de outro, é necessário entender as peculiaridades de cada tipo de produção textual, tá? Com sua linguagem, com a sua forma e aspecto tipológico. Então, para cada tipo textual, por exemplo, narrativo, o descritivo, o dissertativo, o expositivo, o injuntivo, cada um deles tem a sua própria estrutura, tá? Tem que saber direitinho como faz, como monta essa estrutura para poder escrever de acordo, tá? Com o que é exigido aí pela banca, pelo Enem, pelos concursos que você vai fazer por aí. Tudo bem? Nós também vamos falar sobre coesão e coerência, tá? O que é a coesão? A coesão, então, ela diz respeito ao encadeamento de ideias entre as frases e parágrafos, tá? Para que isso fique coeso, para que fique bem ligadinho, né? Nós precisamos de elementos que vão fazer com que eu ligue uma palavra a outra, que eu ligue uma frase a outra, que eu ligue um parágrafo ao outro. Então, existem elementos certos para você fazer isso. Tá? Você não pode, de repente, sair emendando palavras, emendando orações, tá? Sem os elementos coesivos certo. Então, isso nós chamamos de coesão. Já a coerência textual, ela se refere à ligação entre as ideias do texto. Eu não sei se você já percebeu ou alguma vez já passou por isso, tá? De estar falando alguma coisa e de repente você fala assim: "Nossa, o que eu estava falando?" Então você se perdeu, tá? Dentro de uma produção textual, isso não pode acontecer, tá? Porque você vai correr o risco de ficar incoerente. Você vai fugir do tema. E se você fugir do tema, você vai zerar a sua redação. Tudo bem? E mesmo que você não fuja do tema, simplesmente dê uma atravessada e tal, você vai perder muito ponto, tá? Então, isso é coerência textual, né? É a ligação entre as ideias do texto, que deve ser feita de maneira lógica, tá? Para transmitir corretamente a mensagem que você quer, né, transmitir. Tudo bem? Bom, olha só, então vamos supor que o tema seja vias expressas, tá? Eu tenho certeza que você não passou por todas as vias expressas do mundo, nem por todas as vias expressas do Brasil, nem por todas as vias expressas do Estado, provavelmente não, né? Provavelmente por todas as vias expressas da sua cidade, mas será que você vai ter tempo para falar sobre tudo isso? O que eu quero dizer é que se você chegar falando sobre as vias expressas, você está englobando todas. Por exemplo, um aluno chega falando: as vias expressas estão horríveis por causa disso ou por causa daquilo, as vias expressas são o problema maior que nós temos hoje no trânsito, visto que não sei o que e tal. Bom, você já está incorrendo numa falácia, porque se existir uma via expressa que seja boa, já caem por terra as suas palavras, né? Que as vias expressas não são boas, que não têm qualidade, porque existe uma que tem. Tudo bem? Então, para que nós possamos melhorar isso, como eu não tenho domínio sobre todas as vias expressas, eu vou delimitar. A minha primeira delimitação vai ser, ao invés de eu falar sobre as vias expressas,
Então eu vou falar sobre as vias expressas do Rio de Janeiro, por exemplo, ou pelas vias expressas aí do seu estado. Beleza? Mas ainda assim está amplo, porque falar sobre as vias expressas do Rio de Janeiro, ou as vias expressas de São Paulo, de Porto Alegre, é muita coisa. Tudo bem? Então nós precisamos de mais delimitação. E vamos continuar delimitando então. Eu vou falar então sobre as principais vias expressas do Rio de Janeiro. Viram como ficou melhor? Então, eu comecei com vias expressas, é o tema que me foi dado. Eu delimitei, fui para vias expressas do Rio de Janeiro, tá? Afunilei mais um pouquinho ainda, fui para as principais vias expressas do Rio de Janeiro. Agora sim, agora eu vou começar a trabalhar melhor, porque eu não vou falar sobre todas, eu vou falar sobre só as principais vias expressas do Rio de Janeiro. Tranquilos? Vamos lá então? Agora, como eu sei que são as principais vias expressas do Rio de Janeiro, eu vou fazer a minha primeira delimitação. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Nossa, e agora? Não tenho assunto para isso. Bom, primeira dica é que você precisa, né, estar bem atualizado, tá? Assistir aos jornais, ler revista, né, ler jornais, ficar bem atualizado sobre as coisas, porque na hora de escrever nós precisamos ter muitas coisas em mente. Mas vamos supor que não existe nada disso, né? Você de repente caiu de paraquedas aí e o texto e o tema é vias expressas. Você já sabe que você vai falar sobre as principais vias expressas do Rio de Janeiro. Aí, você lembra que uma vez você estava passando por uma dessas vias expressas do Rio de Janeiro e uma bala perdida atingiu um motorista e ele acabou se desgovernando, bateu o carro e foi uma coisa terrível que aconteceu, tá? Tudo bem, tá, pessoal? É uma cena um pouco trágica, mas vamos supor que seja isso. Então você pode falar sobre o aumento da violência nas principais vias expressas do Rio de Janeiro. Bom, então vocês viram que eu quero falar da violência nas principais vias expressas do Rio de Janeiro. Essa é a minha primeira delimitação, se eu quero falar sobre violência. Mas vamos supor que eu não queira falar sobre violência, né? Então você lembra de uma outra situação, né? Você estava na estrada com o seu pai ou com a sua mãe dirigindo e de repente um enorme buraco no meio da pista fez com que vocês tivessem que se desviar, ir para um outro lugar, ir para uma outra estrada e demorou bastante para vocês chegarem em casa. Então você pode falar sobre a falta de conservação das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Vocês estão entendendo que eu estou falando sobre vias expressas do Rio de Janeiro, mas aqui eu vou falar sobre a falta de conservação. Agora eu consigo montar um texto com um pouco mais, né, de tranquilidade, porque algo me fez lembrar que as principais vias expressas do Rio de Janeiro precisam ser melhor, né, conservadas. Beleza? Nós podemos então fazer uma outra delimitação. De repente, você olha para uma via expressa e ela não tem um acostamento adequado, não tem uma iluminação adequada, as placas estão destruídas, nós temos problemas, né, com radares que não tem e faz com que os motoristas abusem da velocidade. E você lembra que tudo isso está parado, por quê? Porque o processo de licitação daquela via expressa não desenvolve. Tudo bem? Então você pode pensar assim, vou falar então sobre
os recentes casos de fraude nos processos de licitação para a administração das vias expressas do Rio de Janeiro. Tudo bem? Essa é uma possibilidade, né? Mais uma delimitação para que você possa então desenvolver aí, né, a sua redação. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vocês viram que fazer uma redação não é simplesmente chegar e ir falando de qualquer forma, tá? Nós precisamos de estratégia e é isso que eu estou montando aqui com vocês, tá? Uma estratégia que vai fazer de você um vencedor, uma vencedora para a sua produção textual. Tudo bem? É lógico que para fazer uma produção textual bem feita, além desta playlist sobre redação, no canal nós temos outros assuntos que fazem parte da norma culta que você precisa saber para poder escrever direitinho. Então vai lá, dá uma olhada na playlist, vê tudo aquilo que você está precisando e dá uma olhada, estuda. E eu tenho certeza que juntando isso tudo nós vamos conseguir montar uma redação nota 1000 no final. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Falamos então da primeira delimitação. No próximo vídeo nós vamos continuar falando de delimitação, delimitação 2, e depois nós vamos então continuar o nosso curso até a nossa redação nota 1000. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem likes, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Eu vejo vocês então na próxima aula. Beleza, pessoal? Tchau, tchau então.